este painel tem uma estrutura um pouco diferente dos painéis de ontem. Temos aqui representantes, ou seja, pessoas para falar um pouco da cadeia de valor de inovação aqui nesta área mais aplicada à produção primária, portanto, neste caso aplicado mais à agricultura. E eu começaria por perguntar aqui à Andreia, primeiro pedir à Andreia para apresentar a Dayfil, enquanto startup biotecnológica aplicada aqui a esta área da agricultura, e contar um pouco como é que foi a história da criação da Dayfil, obviamente de uma forma rápida, mas contar aqui um pouco como é que surgiu a Dayfil e o que é que a Dayfil faz. Antes de mais, muito bom dia a todos. Agradecer o convite à PBio para estar aqui presente, é sempre um gosto. Eu vou tentar ser breve, não é? Porque quando me pedem para falar da história, eu depois entusiasmo e, portanto, felizmente estamos ali no painel. A Dayfil é uma empresa de biotecnologia vegetal que tem como missão utilizar a biotecnologia ao serviço da agricultura. É, portanto, em termos legais, é uma empresa privada, uma sociedade por cotas, somos 2 sócios fundadores e que nos mantemos até à data. Foi fundada a empresa em dezembro de 2010 e, portanto, muito focada em encontrar soluções para a agricultura, nomeadamente começando pela base, que seria plantas de qualidade, que é uma questão que se mantém. Ou seja, em termos de empresa, de organização, podemos separar entre produtos e serviços. Produtos que são, então, planta finalizada, planta aclimatada, proveniente do nosso laboratório. Portanto, o nosso laboratório de biotecnologia vegetal é onde tudo acontece. Portanto, nós utilizamos a cultura in vitro para fazer essa propagação. Dizer-vos também que a Dayfil foi pioneira em Portugal na cultura in vitro de árvores de fruto enquanto empresa em grande escala e, portanto, nós dedicamos-nos essencialmente a plantas cujo sistema de reprodução não seja suficiente ou eficiente para responder às demandas do mercado. Portanto, focamos-nos em plantas de difícil reprodução. E, claro está, com a qualidade, quer genética, quer fitossanitária, que depois quem vai plantar, fazer as suas plantações, necessita, porque cada vez mais os agricultores são financeiros, felizmente, não é? E para que no final dê as suas contas de rentabilidade por hectare. Portanto, isto falando dos produtos. Depois, enquanto empresa de biotecnologia e também tem na sua gênese, obviamente, tudo o que é o ID, temos um núcleo de ID diversificado, em que também comercializamos esses serviços de ID, nomeadamente o que nós chamamos de Plant Breeding Support, o apoio ao melhoramento genético. Claro que estes serviços são maioritariamente, não podemos deixar de dizer que são maioritariamente com empresas estrangeiras. A Dayfil tem neste momento presença comercial em 14 países e essas empresas estão um pouco por todo o mundo. Que mais lidamos são com os breeders que fazem as seleções de material e depois nós continuamos essa seleção e esse crescimento, desenvolvimento até ao que se chama as seleções avançadas, que depois vão originar essas patentes e os novos frutos, em particular os pequenos frutos, pela rapidez com que chegam ao mercado e, portanto, nós damos esse apoio. E não só, depois temos também plantas específicas com características selecionadas pelos nossos clientes, em que fazemos também esse serviço especializado e altamente confidencial. Daí também o nosso site não está muito esclarecedor nessas matérias pela questão da confidencialidade. Dizer-vos, atualmente somos 21 pessoas na equipa, temos pessoas de todos os graus académicos, portanto temos pessoas em formação superior, temos doutorados, temos mestres, licenciados, temos uma equipa muito diversificada que vai, como eu que sou engenheira biotecnóloga, portanto vão desde os biotecnólogos aos bioquímicos, aos agrónomos, passa por várias áreas e, portanto, isto é a situação atual. Para quem está a começar, lá está, por isso é que eu não queria falar muito da história, porque entusiasmo. A Dayfil começou do zero, começou efetivamente do zero, começou numa cadeira de empreendedorismo, da licenciatura.
e depois concorreu a concursos de negócio, ao Laboratório de Dias de Negócio, perdão, e a partir daí foi participando numa série de formações também na área do mercado financeiro, portanto para obtermos algumas competências que não tínhamos, obviamente, e com esses concursos tivemos 3 prémios que arrecadamos uma modéstia quantia de 15.000 euros, que na altura era uma fortuna, como devem imaginar para quem tem zero. Agora a gente ri-se, mas na altura foi essencial para alavancar. Fizemos na altura um PRODER, como uma empresa tem atividade afinal destina à agricultura, e conseguimos sem financiamento externo, portanto com esse dinheiro dos prémios e com o projeto que pensamos a longo prazo para expandir a empresa, conseguimos avançar sem financiamentos, numa aldeia que o grupo da PBio conhece, onde não há trânsito, a não ser animais, e que nós conseguimos ter efetivamente uma empresa de referência e que faz um trabalho realmente já reconhecido também a nível internacional. Portanto, no fundo é isto, a mensagem é que se temos aqui na plateia quem esteja a começar empresas e que tenha ou que tenha esse sonho, explicar que realmente é possível, mas há muito trabalho, isso continua a haver, já se passaram 13 anos quase, e continua a haver, mas é de facto possível. O segredo além do trabalho é a qualidade, apostar na qualidade e andar sempre à frente do tempo, e também dizer que muito importante para nós crescermos são as parcerias. A DEFIL desde logo tem uma série de parcerias com as universidades e instituições desde Bragança ao Algarve, em que fazemos também projetos de ID, esses sim estão disponíveis na nossa página, que podem depois ver. E o nosso objetivo agora a médio e longo prazo é efetivamente apostar não só na propagação de plantas, que quer queiramos, quer não, é efetivamente o que traz rentabilidade à empresa, porque ontem falávamos, as empresas são feitas para dar lucro, efetivamente, é disso que sobrevivemos, e portanto, além desse destino final, que é a planta selecionada e com, posso dar o exemplo de castanheiro, que são porta-excertos híbridos resistentes à doença da tinta, portanto, já com características selecionadas para as plantações. Temos também tudo que são subprodutos, não trabalhar só a planta como um todo, mas também os seus órgãos, a nível celular, também os metabolitos secundários, portanto, algumas coisas que também foram aqui abordadas, que também estamos a trabalhar a médio e longo prazo. E agora mais na segunda metade da DEFIL, de 2018 em diante, começamos a apostar nos fungos micorrízicos, criamos uma micoteca, em que temos já mais de 36 espécies isoladas e caracterizadas molecularmente, em que nós, portanto, fazemos a micorrização das nossas plantas com o micélio desses fungos. Portanto, daí já surgiu um produto novo, também à base de fungos, que é um produto muito inovador pela sua constituição de micélio e pelo efeito que tem. E, portanto, também não só planta, mas tudo, eu costumo dizer em tom de brincadeira, mas é verdade, nós já não vendemos uma planta, vendemos um ecossistema. Pronto, e digamos, a situação atual da DEFIL. Vamos expandir, estamos num desafio muito grande, que é agora a expansão da empresa. Vamos ter novas instalações muito próximas das anteriores, porque mudar uma equipa de 21 pessoas já tem aqui uma responsabilidade social muito grande, a cerca de 3 km, em que vamos ter a nossa aldeia da IFIL com 3 hectares, em que vamos ter toda a estufa, o laboratório, os campos experimentais, em que vamos poder ter tudo junto e continuar a desenvolver soluções de biotecnologia vegetal para o setor. Obrigada, Andreia. O vosso exemplo é um exemplo muito engraçado, porque é uma empresa de biotecnologia que surgiu com muito pouco financiamento e muito pouco investimento, não é? Que é um exemplo pouco usual nesta área da biotecnologia. Sim, não tem nada contra financiamento, atenção. Nós chegamos a ter algumas reuniões com investidores
na altura, esses investidores estavam numa ótica mais de investir em fases de expansão, digamos uma fase em que nós estaríamos neste momento. E nós estávamos a começar. Os bancos, não sei se está aqui alguém em algum banco, mas eu tenho muitos filtros, só dá guarda-chuvas quando está sol, portanto, não nos financiavam porque não tínhamos o cruzeiro, não é? Estávamos a começar, a sair da universidade, o que é que nós haveríamos de ter, não tínhamos nada. Tivemos alguns convites para ir para parques de ciência e tecnologia, isso tivemos, também fruto dos prémios de empreendedorismo que tivemos, um deles a nível nacional, em que concorremos com a área da saúde, tecnologia, pronto, e ficamos muito felizes com esse reconhecimento, porque acima de tudo para quem está a começar, estamos no caminho certo, mais do que o dinheiro em si, e acabamos por ficar nas nossas origens, não minhas, neste caso do Filipe, nós somos 2 sócios fundadores, nós somos minhudos, acho que se nota pelo sotaque, não é? Numa casa em granito, que sendo 2 engenheiros, fizemos todo o projeto, desde a parte arquitetónica até os layouts de eletricidade e da AVAC, foi tudo feito por nós, depois aprovado pelas entidades, mas poupamos uma pipa de massa, como devem imaginar, e dizer o que é que foi assim que começamos numa lógica de ampliação. Portanto, o laboratório, como vocês já o visitaram, acho que já houve umas pequenas alterações, mas está completamente lotado, costumo dizer então, não cabe mais uma mosca, mas não foi esta a fase inicial, não foi assim. Portanto, nós fomos numa forma, foi uma estratégia de começar pequeninos, não estávamos à espera de crescer tão rápido, é um facto, mas já estávamos no fundo a contar com esta expansão, não estávamos de facto a contar tão rapidamente. Mas foi esse o nosso caminho, daí não necessitarmos de grande financiamento inicial. Por outro lado, só deixar uma nota. É muito complicado dar muito dinheiro a quem não tem capacidade de gerir. Sim. E nós estamos a sair da universidade e ter acesso a uns milhões, obviamente terá que haver um controlo muito grande, porque efetivamente há que reconhecer que a idade é um posto e a experiência também, e nós não saímos com experiência para gerir milhões como muita parte da indústria biotecnológica necessita. Isto é uma opinião, vale o que vale, mas eu, se na altura tivesse não sei quantos milhões para fazer DayField, possivelmente ia cometer muitos erros, foram cometidos, mas a pequena escala, portanto, depois a dor foi menor, mas efetivamente há aqui esta situação financeira que há que calcular e ver, obviamente, o mercado. Nós começamos por aí, não tínhamos laboratório, já tínhamos plantas para fazer, já tínhamos corrido o mercado todo, e foi essa a estratégia, porque nós efetivamente havia uma pressão muito grande para faturar, e nós no final no primeiro ano damos prejuízo, no segundo ano já estávamos a dar lucro, portanto havia aquela pressão que efetivamente temos que faturar. Eu aproveitava esta deixa para passar aqui à Sandra, enquanto sociedade gestora de fundo e de investimento. Primeiro pedir-lhe para apresentar a Blue Crow e também para apresentar um pouco como é que é a estratégia de investimento da Blue Crow nesta área da biotecnologia, nomeadamente em empresas tipo como a da Andreia, que não necessitou de investimento numa fase inicial, se calhar agora já necessitaria, perceber um pouco como é que a Blue Crow se posiciona do ponto de vista de investimentos em early stage startups ou mais avançado. Antes de mais, bom dia a todos. Meu nome é Sandra Jones, como já foi dito. A Blue Crow, neste momento, nós somos uma capital de risco em gerimos fundos de capital de risco e fundos de private equity. Portanto, neste momento, a DayField já seria muito mais um perfil de private equity, uma vez que já dá lucro. Portanto, já estamos a falar de uma expansão. E nos fundos de Venture Capital, que é onde eu estou mais envolvida, nós lançámos o primeiro fundo de CIFID em 2017. A empresa foi criada em 2010, muito virada para o Wealth Management e para o Advisory. Em 2017 já lançámos os fundos de Venture Capital baseados em CIFID. O que é isto de serem baseados em CIFID? Os nossos investidores têm uma dedução à coleta de até 82,5% por cada euro que investem connosco, o que significa
que ficam com um ativo no seu balanço que podem ir descontando à medida que têm que pagar impostos. Qual é a importância de fundos como os nossos neste caso? A rapidez com que nós fazemos chegar o dinheiro à indústria. Enquanto que o Estado é uma máquina pesada e demora bastante tempo a chegar à indústria, nós conseguimos agilizar este processo. Estão aqui há algumas caras que dizem que nós somos muito lentos, mas comparado com o Estado nós somos bastante mais rápidos. Foi aqui mencionado duas coisas muito importantes, que é o acesso à banca, e o controlo. Como é que nós entramos nas empresas? O Venture Capital passa muito por uma fase de ideia e depois pela fase piloto, como o professor Carlos Neto disse, e nós tentamos posicionar-nos quando essa fase piloto já foi ultrapassada e estamos a preparar já uma fase de scale-up. Portanto, são empresas, nós não apostamos em provas de conceito, porque somos o nosso objetivo final é o lucro, portanto, nós não fazemos prova de conceito no sentido de que pode falhar, daí a nossa resistência a entrar em biofarma, porque o processo é muito mais lento. E nós o que fazemos é ajudar as empresas, dotá-las de fundos para que possam fazer esse tal scale-up. Quando olhamos para as empresas, a primeira coisa que nós olhamos é a equipa, porque sem equipa podemos ter mercado, podemos ter produto, mas não sabemos, se a equipa não sabe o que fazer com isso, não nos serve de muito, além de que isto são relações a 5 anos. Portanto, os nossos investimentos são investimentos a 5 anos. Portanto, nós vamos ficar nas empresas, nomeamos sempre alguém para o board. Também voltando aqui ao tema anterior das competências das equipas, nós temos sempre alguém no board em que não damos tantos conselhos de um ponto de vista científico, uma vez que nós não somos cientistas, mas tentamos orientar em termos estratégicos, em termos de posicionamento no mercado e em termos de controlo do dinheiro que vão recebendo, que isso é uma parte muito, muito importante. Só para vocês terem uma ideia da forma como nós investimos, o nosso primeiro investimento, nós levantámos o primeiro fundo em 2017, foram 16 investidores e levantámos 4 milhões de euros. Atualmente em Cifid temos levantados 180 milhões de euros e virados muito para a bioeconomia e biotecnologia temos 124 milhões. Este vai ser o nosso último ano a levantar fundos Cifid como são conhecidos, com este benefício fiscal de 82,5%, devido a uma alteração na legislação. No entanto, estamos confiantes que vamos conseguir ainda levantar uma quantia considerável este ano, o que, segundo as nossas estimativas, ainda nos dará à volta de 50 milhões de euros para executar só com a série Innovation. Isto são vários detalhes. A série Innovation é a série que está vocacionada muito para a bioeconomia. Portanto, ainda temos um ano, 2 ou 3 anos pela frente de analisar temas bastante importantes. Isto também é uma outra coisa importante. Nós, além de passarmos o dinheiro rapidamente para a economia, temos uma coisa que também agiliza os processos, porque quando estas empresas conseguem financiamentos importantes junto do PT 2020, por exemplo, ou agora neste caso o PT 2030, ou no caso do PT 20, do MAR 2030, ou o que seja, geralmente essas despesas têm que ser pagas à cabeça pela empresa e depois reclamadas. O nosso investimento permite que as empresas façam esses investimentos e depois vão recuperar o dinheiro à medida que vão executando a despesa. Isto faz com que a empresa esteja dotada durante o seu período de investimento de todos os meios necessários para ir executando o seu processo de investimento. Uma coisa aqui também importante dizer, que eu ia começar e passei, que era o nosso primeiro investimento em 2018 foi numa empresa completamente disruptiva chamada Oceano Fresco, que vocês talvez conheçam, mas que é uma empresa que o projeto inicial era fazer uma maternidade de amêijoas. Está feito e neste momento têm o primeiro viveiro em mar aberto, ao Largo de Lagos, onde estão a ser pioneiros também em criar amêijoas em mar aberto. Isto é uma coisa nunca feita, geralmente é sempre não é esteiro, mas geralmente é sempre nos rios, nas formas tradicionais ou no mar. E isto é uma coisa completamente disruptiva, portanto passámos do conceito do laboratório de fazer os testes para ver se funcionava a maternidade e a multiplicação
para agora estarmos a fazer a engorda em mar aberto. Outra coisa interessante também foi, por exemplo, a Entogreen, não sei se estiveram cá ontem, nós também investimos nos mosquitos. Porquê? São projetos que, se não fosse o Venture Capital, nós não teríamos estes projetos a saírem do papel. São investimentos que precisam de muito capital de início. O viveiro teve de ser construído, a fábrica teve de ser construída, da Entogreen, a fábrica também, eles estavam a fazer tudo uma escala de ID. Portanto, nós investimos nessa fase. Recentemente, começámos a mudar um bocadinho dos nossos investimentos mais industriais, entre aspas, ou seja, mais palpáveis, e começámos a entrar numa área que para nós é mais nova, que é a biotecnologia mais, entre aspas, pura e dura. Ou seja, investimos em empresas como a Silicolife, porque achamos que é uma empresa que a alimentação do futuro tem que passar por empresas como a Silicolife. Investimos também na Ophiomix, que achamos que a medicina de precisão em Portugal tem que ser apoiada. Nós temos muito talento em Portugal que precisa de ser apoiado. Portanto, estamos a sair um bocadinho da nossa zona de conforto, que passa muito tinha passado até agora pela área industrial, e estamos agora a apoiar aquilo que nós consideramos ser a indústria do futuro, e que queremos que assuma cada vez um papel mais relevante em Portugal. De notar também que nós só temos uma empresa em Lisboa. O nosso objetivo é descentralizar talento, ou seja, reter talento onde há necessidade, ou seja, se há meios, se há recursos, reter o talento nesses sítios. Nós, por exemplo, temos uma indústria, uma empresa que produz carvão e que vai construir uma biorefinaria também, para aproveitar todos os subprodutos de carvão, e isso está em Alveiazer, que é uma zona no Conselho de Leiria, no Distrito de Leiria. Portanto, que é uma zona com uma taxa de desemprego relativamente alta e com uma grande dificuldade em reter talento. Esse é um dos nossos objetivos. Portanto, biotecnologia para nós faz todo o sentido. Bioeconomia, já estávamos lá. Portanto, agora é continuarmos a migrar deste conceito mais... equilibrar forças entre o industrial e o não tão industrial, se bem que ambas as empresas não tão industriais que nós investimos têm como objetivo final a produção de um produto. Nós, acima de tudo, estamos longe da tecnologia, porque a tecnologia é spray and pray, como se costuma dizer, que é investir um bocadinho em tudo e algo há de dar alguma coisa. Nós não, nós queremos investir em coisas que ajudem, quer o talento que há em Portugal, reter esse talento e dinamizar a marca portuguesa, ou seja, criar empresas que estão ao nível das melhores práticas internacionais no que fazem e que têm uma ambição exportadora muito grande, mas que também ajudarão Portugal a tornar-se cada vez mais autossuficiente nas coisas que faz. Natasha, eu acho que a Sograp não precisa de grandes apresentações, eu penso que toda a gente conhece a Sograp. O que eu pedi era para apresentar um pouco o que é a estratégia de inovação da Sograp, tendo em conta que está nessa área, e também qual é que é o papel que vê na biotecnologia nessa estratégia de inovação. Muito bem, muito bom dia a todos. Quero agradecer, obviamente, o convite para estar aqui hoje e é certo que a Sograp não precisa de apresentações, mas é importante referir que a Sograp dedica-se à produção de uva e vinho e, sendo esta uma cultura com as suas especificidades e sendo este um setor também ele muito assente na cultura, no património, na história, traz aqui algumas condicionantes, digamos assim, para a nossa estratégia e dizer-vos que neste momento o setor agrícola como um todo, mas aqui o meu colega irá falar isto certamente, o setor dos vinhos enfrenta desafios imensos e está na ordem do dia a questão das alterações climáticas que já há muito que estamos a sentir, mas neste momento de forma muito ativa falamos delas e tem aqui um impacto muito grande na produção de uva
que vai refletir-se necessariamente na produção de vinho e perceber aqui que esta produção, e a Sograp foca-se, como eu disse, na produção de vinho a nível nacional e também internacional, temos também presença internacional, vinho de qualidade, um posicionamento premium, e há aqui uma necessidade também de responder a tendências de mercado. Há aqui imensos desafios para os quais nós temos que dar resposta para garantir a sustentabilidade do negócio, que em Portugal e na Europa o setor dos vinhos tem uma representatividade e uma importância muito grande. E quando falamos então na produção de uva, e que vai condicionar, como disse, todo o negócio, há aqui uma questão para a qual nós temos trabalhado imenso, que é a questão de nos adaptarmos a estes desafios que estão aqui à porta, porque é um setor primário, está dependente de vários fatores que nós não controlamos e, portanto, em primeira mão, aquilo que nós procuramos fazer é recolher o máximo de informação para, de alguma forma, nos capacitar na tomada de decisão e assim sermos capazes de reagir melhor às condicionantes. E quando falamos em alterações climáticas, aquilo que nós percebemos é que a temperatura está a aumentar imenso, isso tem um impacto muito grande no ciclo vegetativo, na maturação da uva e, como tal, na qualidade desta, cujo potencial se irá refletir no vinho. E, portanto, para além da questão da temperatura, que é muito importante, e aqui deixar a nota que nós estamos muito focados na sensorização, exatamente para recolher o máximo de informação possível, para conseguirmos prever de alguma forma melhor qual é o momento ideal para recolher a uva, exatamente para evitar os 14 graus na região dos vinhos verdes e mantermos a tipicidade. E aqui um outro conceito que eu gostava de trazer, que é a questão da tipicidade, a questão da regionalidade. Portanto, nós temos várias regiões vitícolas em Portugal. Nós, em Portugal, somos um país muito rico em termos, não sei se sabem, mas em termos de área de vinha, nós somos, a nível europeu, que é o continente mais importante neste setor, aquele que tem uma maior variabilidade genética em termos de área, proporcionalmente à nossa área. Nós temos uma riqueza e um património muito grande que devemos preservar. E então, voltando à questão das alterações climáticas, para além da temperatura, temos também a questão dos eventos extremos, que é de facto aquilo que nos está a afetar grandemente neste momento, que é a chuva desfasada, ou seja, fora da sua estação, digamos assim, que vai ter um impacto na produção extraordinário. Nós assistimos este ano a cheias, em maio, assistimos a queima, e, portanto, nós temos que encontrar formas de garantir, por um lado, a produção e, por outro lado, a qualidade. Porque há aqui muita responsabilidade e quando nós falamos na sustentabilidade, temos que olhar para ela nos seus 3 pilares, portanto, no ambiental, económico e no social também. E aqui chamar-vos a atenção para um outro desafio, que é a questão da mão de obra. Não temos mão de obra para dar resposta às necessidades que existem no campo, na viticultura. É, digamos, o parente pobre e é preciso aqui algumas medidas para mitigar isso e, nesse sentido, procuramos tecnologia, a robotização, a sensorização. Nós, neste momento, estamos a desenvolver um sensor para monitorizar exatamente a evolução dos açúcares, da acidez e do pH, para percebermos, por um lado, qual é o momento ótimo para recolher a uva e assim evitarmos aquela questão que falava antes, e por outro lado, porque também não temos mão de obra para ir ao campo, recolher as amostras e levar para o laboratório e analisar, e isto numa base semanal, e com este tipo de ferramenta vamos passar a ter isso de uma forma em tempo real, e o que é ótimo. Aqui a biotecnologia e dizer-vos a nossa estratégia e também porque temos aqui alguma responsabilidade ao liderarmos o setor também em Portugal, temos sempre há muitos viticultores que dependem de nós e nós deles e, portanto, temos aqui também digamos, uma missão de apoiar a que o sistema produtivo seja o mais sustentável e rentável possível, dotá-los de ferramentas
que lhes permita, no fundo, resistir a estes impactos que eu acabei de falar na produção. Nós temos aqui também, ainda na produção de uva, e para percebermos que estas alterações climáticas estão também a ter impacto forte em termos de pressão fitossanitária. E há aqui uma necessidade de redução de químicos, de uma forma geral. E nós temos investido aqui muito, por um lado, sermos capazes de detectar de forma precoce, e temos desenvolvido parcerias com universidades exatamente para, de uma forma, ou seja, antes de a planta apresentar sintomas, percebermos quais são as necessidades dela, para aí podermos atuar de uma forma mais precisa e conseguirmos, de alguma forma, também reduzir os químicos que vão ser aplicados e que precisamos para garantir a produção. Estamos também com outro tipo de estratégias, e aqui também em parceria com a Dayfield, em que nós procuramos utilizar extratos de plantas para tratar as vinhas. Portanto, sabemos e temos plena consciência que isto é extremamente complexo. Nós temos que estar disponíveis para usar todas as ferramentas ao nosso dispor, nomeadamente aquelas que falei há pouco, em termos a tecnologia que está presente nos vai permitir perceber qual é o estado da planta, recorremos à imagem de satélite, NDVI, para perceber qual é o estado da vinha, de alguma forma para depois conseguirmos atuar. Estamos também a trabalhar na sensorização, robotização, etc., para, em conjunto e com estas estratégias naturais, conseguirmos atingir as metas de redução de químicos que estão a ser impostas e, a nosso ver, muito bem pela União Europeia. É uma necessidade que todos precisamos de estar conscientes do impacto para o ambiente, para os ecossistemas, para a biodiversidade, que tanta falta nos faz, e que, se todos cumprirem o seu papel, vamos ser capazes de ter sistemas produtivos muito mais resilientes. E eu tinha dito que era melhor pôr-me um travão, senão depois eu falo imenso, mas só para concluir, que é muito importante este tipo de projeto, como aquele que eu falei aqui com a Dayfield, em que nós estamos a utilizar estratégias naturais para, conjuntamente com as convencionais, sermos capazes de reduzir a utilização de químicos. A questão da precisão do smart farming é muito importante, sermos capazes de pulverizar, otimizar os sistemas de pulverização para serem muito mais eficientes. Estamos também com outro projeto, que na verdade já terminou, em que nós, no fundo, fomos perceber ou analisar o microbioma do sistema e perceber aqueles que teriam um potencial para combater as doenças criptogâmicas. E fizemos essa aplicação de leveduras nas nossas vinhas, os resultados também são muito animadores. Portanto, a utilização de várias estratégias vão permitir-nos dar essa resposta. Depois, quando olhamos para o vinho, e com isto vou terminar, os nossos consumidores estão cada vez mais exigentes, estão cada vez mais conscientes e cada vez mais querem perceber, porque é uma questão que, na verdade, ainda não é na percentagem que gostaríamos, porque, na verdade, as pessoas não percebem muito bem a origem, de onde é que vem o vinho, de onde é que vêm os alimentos. E acho que essa consciência também precisa, e a formação é muito importante, mas ainda assim começam a ter cada vez mais exigências em termos de qualidade do produto, e nós temos que dar resposta para as tendências de mercado que estão aí. Ainda há pouco falávamos de questões como o consumo do álcool e etc., onde o vinho se inclui. Portanto, nós temos aqui uma responsabilidade de procurar, com apoio da biotecnologia, e dizer-vos que nós procuramos sempre colaborar, nós vamos buscar o conhecimento onde ele existe para dar resposta às nossas necessidades, e privilegiamos muito este mecanismo de cocriação, porque acreditamos que só assim seremos capazes de vencer. Nós temos que nos unir, e ainda ontem ao jantar falávamos disso mesmo, nós temos que reunir competências para dar resposta a necessidades que nos afetam a todos, não é só as empresas, mas também consumidores. Em primeiro lugar, todos nós somos consumidores de produtos alimentares e no caso do vinho também. Obrigada.
Eu passava agora ali para o Jorge. A Natasha já falou aqui de algumas questões, nomeadamente das alterações climáticas e do impacto que tem vindo a ser acentuado nos últimos anos na produção primária. Por outro lado, há também uma visão de que os agricultores são um pouco aversos à inovação e à incorporação de novas soluções tecnológicas. Isto é verdade ou não, Jorge? Do ponto de vista da CAP, como é que os agricultores veem esta componente da inovação e qual é a abertura que eles têm para a incorporação de inovação na sua produção e a necessidade? Antes de mais, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite que fizeram à CAP, na minha pessoa, para estar presente. E talvez começar por bioeconomia. Portanto, a agricultura e a floresta talvez sejam dos setores em que realmente se trabalha com a natureza, enfim, algo burilada, se me permitem a expressão, e economia, porque efetivamente é um setor económico. E, portanto, neste momento, a produção de alimentos está muito condicionada por um lado, um aumento populacional a nível mundial bastante significativo. Por outro lado, a área de terra arável não cresce, nem tem grandes possibilidades de crescer nos próximos tempos. E, aliás, a área arável tem-se mantido mais ou menos constante a partir dos anos 60, talvez. Por outro lado, portanto, isto vai implicar com que nós tenhamos que produzir mais com aquilo que temos. Por outro lado, portanto, implicitamente estamos a falar do aumento das produtividades. Por outro lado, temos também uma questão que é a utilização dos recursos. Cada vez estamos mais cientes que temos de produzir mais com menos. Paralelamente a isto, temos as alterações climáticas, temos a volatilidade de preços e mercados, e veja-se, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que toda a gente tem lido jornais, o que é que aconteceu com o azeite por causa de uma seca, em que de repente de 5 ou de 4 euros passámos para 10 o litro. Portanto, só isto dá para perceber o que é a volatilidade a nível dos preços e dos mercados, e vai ser complicado, porque não vai haver azeite, portanto eu não sei se pararemos nos 10. Por outro lado, temos a proteção ambiental, que está na ordem do dia, e bem, como é óbvio, e ainda aquilo que a Natasha já falou, que é uma cada vez maior pressão a nível de pragas e doenças que estão constantemente a aparecer. É impressionante aquilo que... agora até uma formiga vermelha apareceu alguns na Sicília, salvo erro. Mas, quer dizer, é inacreditável a velocidade a que, por exemplo, materiosa nos citrinos, há 4 ou 5 anos apareceu no Porto e neste momento já está em Sagres. Quer dizer, é brutal. E, portanto, e tudo isto conjugado vai fazer com que sejam necessárias ferramentas. Essas ferramentas têm que incluir obrigatoriamente a biotecnologia. As ferramentas têm, tal como a Natasha disse, têm que fazer parte de uma caixa que vai utilizar os biopesticidas, que vai utilizar os produtos fitofarmacêuticos, que vai utilizar a digitalização. Toda a gente fala digitalização, é tudo muito bonito. Uma pessoa sai de Lisboa, já não tem a rede, quanto mais digitalização. Quer dizer, é preciso a agricultura de precisão. Toda a gente fala na agricultura de precisão, mas depois onde é que estão os meios para? Portanto, tudo isto junto tem que fazer parte de uma caixa que tem que estar obrigatoriamente à disposição dos agricultores. Pergunta-me a Filipa, então, e acha que os agricultores estão aptos? É assim, os agricultores vão ter que estar aptos, e perceptivos, porque senão morrem. É tão simples quanto isto. E com o atual estado de coisas, nomeadamente a nível das alterações climáticas, e pegando no exemplo do vinho, não é por acaso que hoje em dia já há apostas de produzir vinho em Inglaterra ou no Reino Unido, não é? Porque efetivamente as coisas estão a mudar, não é? E em vez de cerveja vão também produzir vinho. Portanto, o que eu estou a tentar dizer é que efetivamente isto tem que fazer parte, a biotecnologia tem que ser uma ferramenta, uma das ferramentas para promover a tal economia, o tal setor económico que a agricultura é.
porque ninguém está aqui para aquecer ou porque é bonito, porque os agricultores têm todo o direito a ter uma vida tão digna quanto qualquer cidadão que mora numa cidade. E isso até hoje não se tem verificado. Por outro lado, temos aqui uma outra questão. É preciso arranjar rapidamente soluções para aquilo que se está a passar no interior do país. Porque senão o que vamos ter é mato a arder, como já foi dito hoje, vamos ter ausência de pessoas e, portanto, a parte direita, quem está virado para o norte, a parte direita do país, por isso simplesmente é muito engraçado para os urbanos irem lá passear. Mas é suposto criar-se riqueza desse território e a biotecnologia aí também poderá ajudar. Obrigada, Jorge. Eu voltava aqui para a Andreia, enquanto startup biotecnológica aqui dedicada ao melhoramento vegetal. Como é que todas estas questões que já foram aqui faladas das alterações climáticas, da necessidade de reduzir os fatores de produção, como é que isso está ligado na estratégia da Dayfil e na vossa interação também com a produção e com os agricultores? Portanto, está completamente interligado e, no fundo, o nosso foco é trabalhar essas soluções na base, que é a planta, não é? Para isso, o que nós fazemos, em colaboração também, é efetivamente perceber se existem já plantas com características, ou seja, mais bem adaptadas a determinadas zonas, a determinados climas, ou também, foi falado aqui, importante, as questões fitossanitárias. Como sabemos, as alterações climáticas alteram tudo, não é? Também pragas e doenças estão a alterar e, portanto, nesse sentido, não só internamente, mas também em colaboração, temos, por exemplo, um dos projetos agora com a Faculdade de Ciências do Porto para induzir a tolerância à seca e temperaturas extremas. Ou seja, tentar criar, no fundo, as plantas mais resilientes, não é? Que a resiliência é o termo da moda, mas, de facto, isso está na gênese e essa seleção e melhoramento que tanto falamos já existe, portanto, não é uma coisa propriamente nova e que nós vimos a acompanhar e enquanto empresa de biotecnologia, é realmente o nosso foco. É exatamente esse, é selecionar plantas com essa finalidade, quer pelas suas características de resiliência a questões ambientais, quer também a questões fitossanitárias, e depois propagá-las em escala para que estejam disponíveis e para tornar o setor agrícola mais rentável. Isso é efetivamente uma questão. Depois há a sustentabilidade no seu todo, que foi também falado da diversidade genética pela Natasha, que referiu efetivamente nós em termos de nós da Dayfil em termos de sustentabilidade, e não esquecendo que também foi referido os 3 pilares da sustentabilidade. Portanto, sustentabilidade ambiental, nós trabalhamos efetivamente plantas com características, digamos, superiores e também formatos amigos do ambiente. Trabalhamos com vasos de papel, formatos biodegradáveis. Temos que educar o cliente final e prepará-lo para também pagar mais por isso, porque nós também pagamos muito mais por isso, e mostrar-lhe as vantagens. E também, portanto, a sustentabilidade ambiental, que tem que também ter a sustentabilidade económica, claramente, mas a redução do plástico, embora no viveiro não seja problemática, que estão a imaginar como quando se falam nas plantações ao ar livre com plástico, não. Relativamente a isso, a produção é muito mais reduzida, mas existe. Portanto, essas questões também da economia circular, dessa preocupação, isso está na nossa gênese. Nós utilizamos esses formatos desde que começamos a comercializar plantas. A parte económica também, porque essas plantas e esses produtos são rentáveis. E a parte social, que é muito importante também, a sustentabilidade do ponto de vista social. Mais uma vez, porque a Dayfil está inserida numa aldeia e vai passar de uma aldeia para outra, vizinha, portanto vai manter esta questão. Desde logo a questão das pessoas,
temos pessoas que, se não trabalhassem ali, possivelmente não trabalhariam em lado nenhum, que não têm nem sequer meios de transporte, nem capacidade para se moverem. Portanto, a questão social, contratamos pessoas de todo lado, inclusive temos a Laura, que é espanhola, portanto, mas tentamos o que é determinadas funções, tentar ter membros da equipa da região, não é? Tentar também alavancar a economia. Sustentabilidade, lá está, do ponto de vista social. Por outro lado, também, e não se falou antes, mas pegando aqui na questão da diversidade genética, nós temos um papel também muito importante na conservação de espécies em vias de extinção, que claramente não é por motivos económicos, porque não nos dá lucro absolutamente nenhum, mas dá muito gosto em preservar o nosso património genético, e realmente é muito preocupante, porque nós temos atualmente variedades fruteiras no nosso laboratório cujas plantas-mães já morreram, também derivado às questões das alterações climáticas, nomeadamente depois de ataques, obviamente, que tiveram de pragas e doenças, e, portanto, essa conservação de material, e nós, é importante rentabilizar os terrenos, portanto, o agricultor, obviamente, tem que ter lucro, mas também é importante, lá está a tal balança, conservar o que é o património genético. E, portanto, nós temos que olhar para esta questão, e questão do interior, pronto, isso daria para uma tarde inteira, mas dizer que precisamente essa questão de rentabilizar, conservando, porque este setor tem imensos desafios. Nós obviamente temos que rentabilizar os terrenos, nós produzimos e consumimos alimentos, e quando consumidores temos que ter dinheiro para pagar os alimentos, não é? Também isso era outro assunto que dava para mais uma tarde, e depois temos que arranjar soluções mais amigas do ambiente e economicamente viáveis. Portanto, são desafios que às vezes nem parecem coisas que sejam compatíveis umas com as outras. Então nós cada vez temos menos área para produzir, nós temos que produzir mais em menos área, depois vêm as alterações climáticas. Portanto, também não queria que saíssemos daqui com a ideia que tudo é mau. Não, está a ser feito um trabalho muito grande por empresas, instituições, laboratórios colaborativos, outros players do setor, no sentido de trabalhar todas as ferramentas da biotecnologia, porque todos nós nos cruzamos, a biotecnologia, seja da área da animal, vegetal, farma, portanto nós acabamos por nos cruzar todos, e também era interessante fazer esse tipo de projetos em conjunto. E temos um objetivo comum, não é? Que é melhorar a qualidade de vida, e neste caso falamos da agricultura. Mas dizer que da nossa parte há essa preocupação da sustentabilidade nestes 3 pilares que fazemos desde o início, que vamos continuar, e essa preocupação de termos soluções sustentáveis nos 3 pilares. Portanto, é nisso que nos seguimos e que iremos continuar no futuro, sim. Já não temos muito tempo, acho que o nosso tempo está a acabar, mas eu não queria acabar esta discussão aqui sem perguntar ali ao Jorge. O Jorge há pouco falava sobre as ferramentas da biotecnologia. Eu sei que a CAP tem sido aqui muito ativa na questão do melhoramento vegetal e da utilização de novas ferramentas para melhoramento vegetal. Está o setor preparado para este tipo de ferramentas? Ou seja, aqui também já agora só fazendo o enquadramento, ou então se quiser já fazer o enquadramento da aprovação ou da publicação a nível europeu. Vamos lá ver. O setor agrícola é muito heterogéneo, não é? Temos de tudo. E, portanto, uns estarão mais aptos que outros para utilizar as técnicas. O que é importante é que elas estejam à disposição das pessoas, para as pessoas as usarem ou não, consoante assim o queiram ou necessitem. E, portanto, esta proposta que foi recentemente tornada pública pela Comissão Europeia, segundo o nosso ponto de vista, irá flexibilizar de alguma forma todo o percurso que o melhoramento genético, ou que o melhoramento de plantas tem tido até agora. Porque vai permitir, com a utilização de novas técnicas genómicas, nomeadamente a edição de genoma, que foi
para quem não saiba, objeto de prémio Nobel, portanto, receberam as duas cientistas que estiveram por trás disso receberam um prémio Nobel, vai permitir com que aquilo que nós fazíamos, se calhar em 10, 15, 20 anos, possa ser feito muito mais rapidamente. À velocidade que estamos a necessitar, à velocidade com que se vai necessitar ou que se está a necessitar de plantas mais resistentes ao stress hídrico, plantas mais resistentes à praga A, B ou C, com a característica A, B ou C, evidentemente que isto é uma ferramenta brutal, é uma ferramenta fantástica que, se for bem utilizada, e espero que sim, vai permitir uma adaptação muito mais rápida e uma adaptação quer a nível das condições em que as plantas crescem, portanto, como a nível, por exemplo, do aumento de produtividades, por aí fora. Sempre houve uma celeuma bastante acesa no seio da União Europeia a propósito dos transgénicos, nomeadamente os OGMs, portanto. Esta edição de Genoma vai permitir com que, dentro de que se consiga fazer melhoramento genético sem a adição de DNA exógeno à própria espécie, à própria variedade da espécie, e, portanto, eu penso que tudo indica que vamos ter bom senso e, pela primeira vez, vamos ter, enfim, uma regulamentação chapéu que permita utilizar a biotecnologia de uma forma efetiva. O que tem acontecido até agora é que a União Europeia tem tido posições completamente hipócritas a este nível, porque, permitindo a importação de produtos que utilizam este tipo de tecnologias, não permite que este tipo de tecnologias sejam utilizadas dentro da União Europeia. E, portanto, os agricultores europeus estão sempre, enfim, em desvantagem competitiva com os seus parceiros. E, portanto, eu penso que sim, espero que sim, e, portanto, acho que os operadores estão ansiosos por isto, por este tipo de legislação. Evidentemente que já se começaram a ouvir que vêm aí os novos OGMs e não sei o quê. Enfim, a ignorância é uma tristeza, mas pronto, é o que é. E, portanto, a partir daí, como há bocado foi dito, eu penso que quando se encara as coisas sob o ponto de vista científico e não como uma religião, que às vezes parece que estamos a falar de uma qualquer religião ou de uma fé qualquer, porque é a única coisa que explica algumas posições que são tomadas, eu penso que vamos todos ganhar com isso. E, portanto, os agricultores também. Sim, claro. Isto não é diretamente relacionado com a agricultura, mas voltando ao caso das amêijoas, o grande objetivo da maternidade foi preservar a espécie que há em Portugal, que são a amêijoa boa e a amêijoa macha, preservá-las da invasão das espécies que proliferam na Ásia, e que são espécies muito mais resistentes e que cada vez mais vemos nos nossos mercados e que não temos ideia que não estamos a comer uma espécie originária de Portugal. É produzida cá, mas é uma espécie invasora que não defende o nosso património. Portanto, empresas que façam isto precisam de apoio, obviamente, e não é fácil conseguir quando não se produz nos próximos 2, 3 anos. Só deixar este comentário. Eu acho que podíamos ficar aqui o dia todo ainda a falar sobre este tema, porque ainda havia muitas outras questões que queria abordar aqui e que não tivemos tempo, mas eu não queria deixar de dar a oportunidade aqui à plateia também para colocar questões. Já temos ali um braço no ar. Obrigado. Obrigado a todos pela vossa intervenção neste painel. Nós estamos a falar aqui sobretudo de economia do conhecimento. E neste caso em particular, e pegando inicialmente a Natasha falou nisto, nesta ideia de nós temos um património de biodiversidade na capacidade que temos de produzir frutícolas, seja o que for, muito alargado. E agora pergunto-me quem é que está a proteger este património? Se isto é uma coisa que está neste momento nas mãos dos privados ou se o Estado Central está a fazer alguma coisa. E a segunda parte da pergunta é quem é que está a valorizar este património? Ou seja, se a Academia Portuguesa é um interlocutor vosso? Atira a pergunta para a audiência e responde quem quiser. Eu agarro. Até porque este tema que estamos aqui a discutir é muito importante.
a tecnologia está a evoluir e ela deve ser usada como sempre foi usada para nos beneficiar. E aquilo que o Jorge acabou de falar, eu só queria deixar aqui uma nota, que de facto pode ser muito importante para determinadas culturas e eu acho que é também importante nós avaliarmos a especificidade de cada uma delas e as necessidades de cada um dos setores para não aplicar de uma forma cega como por vezes tudo é aplicado. No caso em particular, no que diz respeito à vinha e à videira, importa aqui referir, e eu partilhei no meu discurso inicial, nós temos um património genético incrível. E posso dizer-vos que nós somos pioneiros, inclusivamente, na questão da seleção policlonal e na certificação policlonal, que é algo muito recente, em que, no fundo, aquilo que está aqui a ser proposto é a utilização dessa diversidade intravarietal para nos tornar a nós muito mais resilientes e conseguir resistir a estas alterações e este impacto ambiental fortíssimo que nós estamos a sofrer. E, de facto, é uma ferramenta que, durante muito tempo, ela tem vindo a ser estudada nestes últimos 40 anos. Neste momento, ela está a ser importada, ou seja, ou melhor, nós estamos a exportá-la, não é? Então, mas porque vêm ter connosco, porque, de facto, aquela estratégia que se usou durante muito tempo de escolher ou de selecionar o clone mais produtivo, o clone mais interessante, se revelou, na prática, um logro, porque neste momento essa variabilidade está tão reduzida que não consegue resistir a estas alterações. E nós temos aqui um património genético, nós temos mais de 250 castas autóctones. Posso dizer-vos que uma casta pode ter, por exemplo, mais de 500 clones e dentro dessa variabilidade nós vamos conseguir dar resposta a estes desafios. E para isso existe uma associação, que é uma associação que inclui não só empresas, mas também universidades e é patrocinada, digamos assim, pelo governo, que é a Porvid, que é a Associação Portuguesa para a Preservação da Diversidade Genética da Videira. Neste momento estão lá conservados mais de 30 mil genótipos e o objetivo é chegar aos 50 mil genótipos. E nós neste momento, a SOGRAP é cofundadora com outras entidades, portanto é uma associação sem fins lucrativos cujo objetivo é exatamente preservar esta diversidade genética e colocá-la ao dispor do setor. Mas digamos que agora nós precisamos de passar ao passo seguinte, que é começar a plantar essa diversidade, essa policlonal, mas para isso precisamos de todos os stakeholders envolvidos para termos material disponível para plantar. Dizer-vos também que é muito importante, se nós olharmos, por exemplo, para as nossas vinhas velhas, que têm uma quantidade de castas diferentes, okay? Elas têm uma capacidade de resistir muito maior do que uma vinha plantada com uma monocasta e monoclonal. Nós já temos esses dados, estamos aqui num esforço, porque não podemos esquecer que a plantação de uma vinha é um investimento para pelo menos 30 anos. E nas novas plantações que nós estamos a fazer, já temos essa preocupação de garantir essa variabilidade genética para resistir. E é importante, todos nós temos essa responsabilidade, porque o material está a ser conservado, está disponível, mas nós precisamos de o incorporar, de fazer esse investimento e os financiamentos que existem também deverão privilegiar isso mesmo para todos. Todos temos uma responsabilidade de preservar o nosso património. E há aqui uma questão muito importante, eu falei da tipicidade. Nós precisamos de proteger, para nos posicionarmos num mercado global e extremamente competitivo, nós temos que nos posicionar com o valor que nós podemos acrescentar, que é esta diversidade que traz uma tipicidade e uma diversidade na oferta de produtos de qualidade. E também há outra questão, que é, nós precisamos de nos posicionar com valor, em segmentos de maior valor. E Portugal ainda não está lá. Por exemplo, temos a França, que consegue vender, e se nós provarmos, fizermos uma prova cega, vamos perceber que os nossos vinhos têm uma qualidade extraordinária, mas não conseguem estar ao nível de França. Isto tem a ver com notoriedade,
que eles foram adquirindo ao longo do tempo, o que foi investido em marketing e a história que está por trás disso. Portanto, nós quando vendemos vinho também vendemos isso, vendemos história, vendemos património, e é muito importante termos isso presente na nossa mente. Eu vi que havia ali uma pergunta. Eu queria só 30 segundos só responder. A questão era de público ou privado? Privado. Infelizmente, são os privados que estão a fazer essa conservação, na sua maioria, não 100%, mas perto disso. É uma tristeza, porque isso deveria ser serviço público também, mas é o que está a acontecer. E o que está a acontecer com as videiras, com as castas aqui, e que a Natasha já falou muito bem, e está a acontecer nas outras culturas. Neste caso, posso dar o exemplo castanheiro, em que já está o resto da Europa a testar variedades nossas, porque já percebem que efetivamente são melhores em qualidade e sabor. E isso podia-se estender ao olival, podia-se estender ao amendoal, podia-se estender a tudo, que efetivamente há muito trabalho a fazer, mas infelizmente a maior fatia é privada. Portanto, são empresas privadas, como estas que estão aqui, que estão a investir. É a parte que eu digo trabalho social, porque um dia poderão dar efetivamente algum retorno, mas ainda não é o caso. Nós já estamos mesmo em cima da hora, mas temos aqui só mais uma última questão, que eu pedia que fosse rápida. Pedro Fevereiro. Eu não sei se é bem uma questão, embora para a Natasha eu vou fazer-lhe uma questão. Vou fazer uma questão, mas primeiro existe um banco de germoplasma português que só não é melhor do que aquilo que é, porque a sociedade acha que não deve gastar dinheiro nisso. E é por isso que muitas vezes os privados têm que se substituir à sociedade em geral, e isto também responde um bocadinho aí atrás. Existe um banco português de germoplasma vegetal, que inclusive enviou material, inclusive, para o Banco Mundial de Germoplasma Vegetal, e que existe e que está a trabalhar. Se ele não é melhor, é porque as pessoas, a sociedade portuguesa, não está disposta a pagar por isso. Mas isto é só uma parte e não tem nada a ver comigo. Devo desde já dizer, não tem nada a ver comigo, eu não trabalho nessa área, não é nada. Para a Natasha, eu acho que há aqui um aspecto que eu gostava de lhe perguntar. Parece que se esquece que existem porta-enxertos e que já desde o princípio da biotecnologia, que se perspectivou, que se tentou modificar e que se modificaram porta-enxertos precisamente para suportar uma série de situações que as próprias castas não eram capazes de suportar. O que aconteceu com o início de todas as questiúnculas, sobretudo na Europa, relativamente à biotecnologia, neste caso à produção de organismos geneticamente modificados, inclusive em ensaios que grandes empresas francesas estavam a fazer, precisamente para utilizar porta-enxertos geneticamente modificados, tiveram que ser arrancados, e isto simplesmente por uma questão económica, uma questão de marketing, não tem nada a ver com a tecnologia. A minha pergunta para si é, no fundo, o setor dos vinhos em Portugal vai continuar a apostar precisamente no seu discurso, ou seja, que a única coisa que é importante e que consegue fornecer no fundo, aos consumidores é essa noção de tipicidade e de história e de terroir. É porque tudo isso, a única coisa que vai levar é que aos poucos vão perder, ao contrário, é a minha expectativa, vão perder clientes e não ganhá-los. Mas pronto, mas eu gostava de ouvir a sua opinião, já que está sobretudo na parte de desenvolvimento e investigação. Natasha, eu pedi uma resposta muito rápida porque já estamos muito acima da nossa hora. Nós podemos certamente continuar depois a discussão aí fora. A questão dos porta-enxertos eu não a esqueci, apenas não a mencionei, é uma parte do todo, mas quando eu refiro a tipicidade e aquilo que nos distingue, os mercados mandam. Nós não produzimos os vinhos para nós produzimos os vinhos para aquilo que o mercado nos pede. E, portanto, essa diversidade e a oferta que nós estamos num mundo global, como eu disse, e estamos a competir com outros países que, por exemplo, têm produtividades muito superiores. Somos, por exemplo, a Argentina ou o Chile, têm produção muito mais elevada do que nós. Portanto, nós aí temos que competir diretamente com eles e temos que valorizar exatamente aquilo em que nós somos diferentes, aquilo em que nós somos melhores. E, nesse aspecto, nós devemos, e eu defendo isso a título pessoal, devemos defender aquele que é o nosso património e valorizá-lo o mais possível
e esse é o futuro, porque a sustentabilidade deste negócio não está no volume, está no valor. E, portanto, nós temos que ter isso muito presente, e o que acrescenta valor é exatamente esta questão patrimonial, histórica, de que as pessoas, há uma ligação emocional, não é? Nós não podemos esquecer disso. A questão de origem. Isso é muito importante não perder de vista e não passar exclusivamente para uma perspectiva industrial de produção máxima e de qualidade, enfim, que pode ser questionável. Obrigada. Muito obrigada a todos. Eu peço imensa desculpa pelo meu péssimo trabalho como moderadora. Perdemos 15 minutos do coffee break, mas agradeço também a vossa atenção e voltamos daqui a 15 minutos. Obrigada.